Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Direito Agrário, aqui no AgroBrasil TV. Na edição anterior, falamos um pouquinho sobre, nas edições anteriores, falamos um pouquinho sobre direito do trabalho. E lembrando que eu falei sobre equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, que são aquelas ferramentas, né, que buscam proteger a saúde e a segurança do trabalhador, para reduzir riscos, né, como, por exemplo, os riscos de intoxicação no manuseio de agrotóxicos, luvas, respiradores, viseira facial, roupas, botas, né, proteção de membros inferiores. Falamos também sobre as obrigações do empregador em fornecer os EPIs, como também as obrigações do empregado em cuidar, né, dos equipamentos de proteção individual. Né? Então tem obrigação para o empregador e para o empregado. Citamos alguns exemplos de EPIs obrigatórios, né, as atividades agropecuárias, como, por exemplo, os equipamentos para proteção de membros inferiores, as botas, né? Falamos também um pouquinho sobre qualificação do trabalhador, o que é obrigação para empregador e para empregado, e mais alguns exemplos da NR31 sobre instalações sanitárias, valendo lembrar ainda que mais uma NR além da 31, da 12, que existe no ordenamento jurídico, é a NR36, que ela é de abril de 2013, e a NR36 ela serve para aquelas fazendas que mantém abatedouros e produção frigorífica. Ela exige medidas ergonômicas para melhorar a movimentação corporal, né, dos colaboradores, dos trabalhadores, ajustá-los, né, em seus postos de trabalho com relação à altura, inclinação, a realização de avaliações de ergonomia no ambiente de trabalho, inclusive até mesmo ginástica laboral, por exemplo. Né, tudo isso para propiciar uma maior qualidade de vida, né, no ambiente de trabalho, coordenação, ritmo, agilidade. Então o trabalhador, o empregado precisam se preocupar com as NRs, né, para que esses fatores, né, resultem em melhores condições, né, de postura e evitem alguns problemas como as lesões por esforço repetitivo. E no quadro de hoje eu gostaria de continuar o raciocínio sobre o direito do trabalho, trazendo uma grande preocupação, né, das nossas discussões jurídicas sobre o direito do trabalho, quando em 5 de junho de 2014, uma emenda constitucional, a 81, ela trouxe uma nova redação ao artigo 243 da Constituição Federal. O que é isso? O artigo 243 da Constituição Federal, ele traz uma situação de expropriação de terras, né, de propriedades rurais e urbanas. E esse artigo ele diz que qualquer propriedade urbana ou rural, onde forem localizadas, né, culturas ilegais de plantas psicotrópicas, né, e agora foi incluído no texto a exploração de trabalho escravo na forma da lei, essas terras serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras, né, penalidades previstas na legislação, como por exemplo o Código Penal. Bom, então a nossa preocupação com este artigo, né, recém-alterado em 5 de junho do ano passado, é um perigo, né, que já existe para a perda de uma propriedade em locais que recebam as visitas, né, de fiscais do trabalho, que, a depender, né, do bom senso destes fiscais, façam uma análise, né, da NR31, nesse check-in que eles têm que fazer sobre os itens que citamos nos quadros passados, e acabem rotulando, né, o empregador de manter os seus empregados em condições análogas à escravidão. Então, esse é o perigo dessa norma nova, né, porque essas autuações, notificações podem ser encaminhadas, né, a um Ministério Público do Trabalho e à Justiça Trabalhista, sendo que todos esses, né, cada um em suas funções, vão ter que atuar com a mesma cautela, né, para aplicar a lei, evitando exageros e desproporções, e muito pior, né, a perda de uma propriedade sem qualquer indenização. Então, por outro lado, não há ainda, né, qualquer lei, né, uma definição do que é mesmo o trabalho escravo. Existe, né, um projeto de lei, o PLS número 432 de 2013, que ele traz, né, no seu texto a ideia de que o mero descumprimento, né, da legislação não é considerado trabalho escravo.
Então, a importância, né, do poder público entender, né, de uma vez por todas que o agronegócio precisa ser ouvido, né, precisa ser entendido para saber que vários ambientes de trabalho no campo não são iguais e é muito difícil legislar sobre isso. Por outro lado, o produtor também deve conhecer, né, as NRs, né, saber que sua reclamação deve ser levada para os sindicatos rurais e as comissões regionais ligadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que evite, né, essas rotulações equivocadas sobre trabalho escravo. Então, o produtor rural precisa saber, né, sobre o direito do trabalho. Nessas NRs, né, NR31 que eu citei para vocês, exige um cumprimento de mais de 200 itens, NR12 a 36. Então, o agronegócio não pode ser intitulado como escravagista e muito menos comparado ao trabalho urbano, né, uma vez que essas normas nitidamente urbanas não podem ser cumpridas no ambiente rural. Então, assim eu gostaria de concluir esse raciocínio, né, com uma preocupação muito grande com relação ao trabalho rural e a perda de uma propriedade por uma rotulação equivocada. E no próximo quadro, vamos falar um pouquinho sobre cadastro ambiental rural, um tema que está dando muita discussão agora, principalmente com o seu prazo se esgotando em maio do ano que vem. Então, até a próxima edição. Muito obrigado.